Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidonios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, é da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, quando olhamos para o mundo em que vivemos, é fácil sentir-se sobrecarregado pelas dificuldades e desafios que enfrentamos. Todos nós passamos por momentos de dor, decepção e incerteza. Talvez você esteja lutando com problemas financeiros, problemas de saúde, conflitos familiares ou simplesmente se sentindo perdido em meio a um mundo que parece estar cada vez mais distante dos valores cristãos. Nessas situações, é natural nos perguntarmos: onde está Deus em tudo isso? Onde podemos encontrar esperança e consolo em meio às tribulações da vida? Hoje, nas passagens bíblicas da primeira leitura do livro dos Reis e do Evangelho segundo Marcos, encontramos respostas poderosas para essas perguntas. Nessas histórias, vemos a graça e o amor de Deus se manifestando de maneiras surpreendentes e transformadoras. Na primeira leitura, somos apresentados a uma parte sombria da história do rei Salomão. Salomão, mesmo sendo abençoado com sabedoria e riquezas além da imaginação, permitiu que seu coração se desviasse de Deus. Ele se envolveu com mulheres estrangeiras que adoravam deuses pagãos, e seu coração se voltou para esses ídolos. Essa escolha imprudente teve consequências devastadoras para o rei e para o povo de Israel. A história de Salomão nos lembra que, mesmo aqueles que são abençoados com grandes dons e talentos também podem se desviar do caminho de Deus. Isso serve como um alerta para todos nós. Quantas vezes nos deixamos levar por influências negativas?
Quantas vezes permitimos que o mundo nos distraia da verdade e da vontade de Deus? É uma batalha constante, uma luta interior entre o que sabemos ser certo e o que o mundo nos oferece. No Evangelho segundo Marcos, encontramos um encontro entre Jesus e uma mulher cirofenícia que estava passando por uma grande tribulação. Essa mulher, cuja filha estava possuída por um espírito impuro, implorou a Jesus que a ajudasse. No entanto, Jesus inicialmente parece resistir a essa súplica, dizendo: "Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Essas palavras de Jesus podem nos surpreender e até nos chocar. Mas é importante entender que Jesus estava testando e fortalecendo a fé dessa mulher. Ele queria que ela reconhecesse a verdadeira fonte de poder e graça, e que sua fé fosse aprofundada e purificada. A resposta da mulher é extraordinária. Ela respondeu: "Senhor, até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças." Com essa resposta, a mulher demonstrou uma fé inabalável e uma humildade profunda. A história dessa mulher cirofenícia nos lembra que, mesmo em meio às maiores tribulações, podemos encontrar esperança em Deus. Podemos nos aproximar de Jesus com confiança, sabendo que Ele é a fonte de cura, libertação e redenção. É uma lembrança poderosa de que Deus está sempre pronto para nos estender sua mão e nos ajudar em nossas dificuldades. Meus irmãos e irmãs, as histórias de Salomão e da mulher cirofenícia nos ensinam importantes lições espirituais. Elas nos desafiam a examinar nossos corações e a questionar nossas motivações. Nos lembram que a fé não é algo que podemos tomar como garantido, mas algo que devemos cultivar e nutrir diariamente. Então, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Como podemos encontrar esperança e consolo em meio às tribulações que enfrentamos? Primeiro, é essencial que examinemos nossos corações e reconheçamos as áreas em que nos desviamos do caminho de Deus. Talvez estejamos permitindo que o mundo nos influencie mais do que deveria. Talvez nos encontremos apegados a ídolos modernos, como a busca por sucesso e reconhecimento, a ganância material ou a busca incessante por prazeres passageiros. Precisamos identificar essas áreas de desvio e nos arrepender sinceramente, buscando a misericórdia e o perdão de Deus. Em segundo lugar, devemos fortalecer nossa fé e confiança em Deus. Assim como a mulher cirofenícia perseverou em sua súplica a Jesus, também devemos perseverar em nossa busca por Deus. Devemos nos render completamente a Ele, reconhecendo que Ele é a fonte de toda graça, amor e esperança. Devemos nos aproximar de Jesus com humildade e confiança, sabendo que Ele está sempre pronto para nos estender sua mão. Além disso, é importante lembrar que a fé não é um empreendimento individual, mas uma jornada comunitária. Devemos buscar o apoio e a comunhão dos nossos irmãos e irmãs na fé. A comunidade cristã pode nos fortalecer, encorajar e nos ajudar a perseverar em momentos difíceis. Juntos, podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas, nossas lutas e triunfos, e encontrar consolo e apoio uns nos outros. Por fim, devemos lembrar que a esperança cristã está enraizada na certeza da ressurreição. Mesmo em meio às tribulações e sofrimentos desta vida, temos a promessa de que Deus está trabalhando em nós e através de nós para nos transformar e nos conduzir à vida eterna. Às vezes, pode ser difícil enxergar essa esperança em meio às circunstâncias presentes, mas devemos confiar que Deus está no controle e que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Meus irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a olhar para além das dificuldades e desafios que enfrentamos em nossas vidas. Somos chamados a confiar na graça, no amor e na esperança divinos, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Que possamos nos arrepender sinceramente, fortalecer nossa fé, buscar o apoio da comunidade e fixar nossos olhos na esperança da ressurreição. Que a graça de Deus esteja conosco em cada passo da nossa jornada, nos renovando, nos fortalecendo e nos guiando.
Que possamos viver cada dia com a certeza de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. E que, através do nosso testemunho de fé e esperança, possamos ser instrumentos da graça de Deus na vida daqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe a todos nós e nos conduza à plenitude da vida em Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.